A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, você precisa orar a Deus, pedindo para Deus abrir os seus olhos, pedindo para Deus abrir sua visão. Muitas vezes a diferença na sua vida vai fazer dependendo do grau de visão que você tem. É a sua visão que vai diferenciar você dos demais. Por que tem às vezes na mesma família uma pessoa que se dá bem, criado todo junto, e outras pessoas que se dão mal? É devido à visão que a pessoa tem da vida. A visão é essa fé sobrenatural de acreditar, às vezes, no impossível, de acreditar naquilo que está oculto. E essa fé ser tão forte, da pessoa visualizar aquilo e acreditar e se agarrar naquilo com unhas e dentes, tá? Então você precisa orar pedindo para Deus abrir sua visão, seus olhos espirituais, porque muitas vezes tem oportunidades que estão ali do nosso lado e a gente não consegue enxergar. Às vezes tem uma saída aqui do nosso lado e às vezes você não consegue enxergar. E se você não vê, se você não conseguir ver com os olhos da fé, fica muito mais difícil da coisa acontecer no mundo real. Por exemplo, se você não vê com os olhos da fé, às vezes, seu filho se convertendo, de você não ver com os olhos da fé, às vezes, seu marido se convertendo, sua esposa se convertendo, se você não consegue visualizar, fica muito mais difícil de acontecer. É preciso que eu mentalize e veja com os olhos da fé. É por isso que o Senhor, ele trabalhava muito nisso. Ele chamava Abraão, lembra? Chamou Abraão e falou: Abraão, olha para as estrelas do céu. Veja o que Deus está trabalhando, para ele olhar e visualizar as estrelas do céu. E naquela época o céu era muito estrelado. Tá vendo, Abraão? Assim será a tua descendência. Por que Deus está fazendo isso? Era mais fácil ele dizer: tua descendência vai ser muita. Ele vai dizer: olha para a areia do mar. Assim será a tua descendência. Então Deus quer que a gente traga isso conosco, essa visualização, porque às vezes está encoberto. Lembra quando o Senhor Jesus falava aos discípulos e o texto vai dizer assim, isso estava encoberto aos olhos dos discípulos. Às vezes acontece isso na nossa vida. A saída está encoberta, a gente não consegue ver saída. Às vezes a luta, a aflição é tão grande que a gente fica míope, não consegue enxergar uma saída, não consegue ter uma esperança, não consegue sonhar, né? Quantas pessoas já não sonham mais? A Bíblia, a linguagem da Bíblia é a linguagem da visualização. Lembra de Eliseu? Eliseu e seu servo, a Bíblia diz que Eliseu estava cercado por um exército, né? E o seu servo, onde a gente está perdido, isso está em 2 Reis 6, a gente está perdido aí. Eliseu vai dizer: Senhor, abre os olhos do moço, abre os olhos dele, porque aí quando Deus abriu os olhos dele, ele viu o quê? Carros e carruagens de fogo cercando eles, e aí ele vai dizer: nossa, mais é o que está conosco do que o que estão com eles. Então muitas vezes Deus precisa abrir a sua visão. Deus precisa lhe dar uma sabedoria a mais para você saber aonde às vezes lançar o anzol. Às vezes você precisa saber onde lançar o anzol, aonde apostar, em quem apostar. Veja que os discípulos passam o tempo inteiro ali, a noite inteira pescando, perdendo tempo. Quando nós não temos uma visão de Deus, a gente perde tempo. Os discípulos estão ali perdendo tempo, lutando, cansado. E aí o Senhor chega de manhã e diz: olha, vocês pegaram alguma coisa? Não. Lança a rede no lado direito do barco, que achareis. Olha a visão de Deus e a direção do Senhor. Então muitas vezes você está perdendo tempo no relacionamento, perdendo tempo numa profissão, perdendo tempo no emprego, e você precisa de uma direção, um direcionamento de Deus. E Deus dizer: olha, aí não adianta investir. Olha, eu estou no ministério e a gente teve muitos problemas com algumas igrejas. Por quê? Porque eu acho que às vezes faltou uma percepção a mais, um analisar a mais, uma perspicácia, um tirocínio melhor. Aqui eu posso investir, aqui eu não posso investir. Então, quando os discípulos jogam a rede ali naquela direção de Deus, naquele direcionamento do Senhor, aí o resultado veio. Aí quando eles puxaram, olha,
A rede veio cheia. Então você precisa ter isso, essa fé sobrenatural de acreditar, mas acreditar no que é certo. Acreditar, visualizar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Veja, Moisés, ele vai mandar 12 espias para a terra prometida, 12. E quando eles vão lá, eles passam 40 dias olhando, observando. Aí quando eles voltam, que reúne-se a comunidade, aí Moisés diz: o que vocês acharam da terra? Eles falaram assim: a terra é boa, é como você falou, tem leite, tem mel, tudo mais, mas a gente não pode vencer. Olha a visão, olha o que eles visualizaram derrota. Quando você visualiza a derrota, o que vai vir para você é derrota. Se você não crer na saída, não vai ter saída. Se você não crer no milagre, não vai ter milagre. Se você não consegue visualizar Deus te abençoando, Deus não vai te abençoar, porque você fica impedido. Pastor, e é bíblico? E se Deus quiser, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus não fez muito milagre em Nazaré por causa da incredulidade dos nazarenos. Eles não acreditavam que Jesus era Deus, então eles não tiveram tantos milagres. Com o diagnóstico que os espias trouxeram, desanimou o coração do povo. O povo ficou triste, abatido, e não visualizaram e não entraram. Não pagaram o preço, pagaram com preço de vida, porque eles não acreditaram. A visualização dos espias, dos 10, foram míopes. Eles viram a dificuldade, não viram o poder de Deus. A mesma coisa na nossa vida. Quando a gente vê a dificuldade e a gente não vê o poder de Deus, a gente só vai ter derrota, tristeza. Josué e Caleb, que estavam no meio dos 12, foi diferente. Eles viram as pessoas, viram as mesmas coisas, viram os mesmos frutos, os mesmos inimigos, mas eles vieram com um olhar de fé, um olhar de acreditar em Deus. Aí eles vieram e disseram assim: não, Deus vai nos dar vitória, a terra é boa e a gente vai vencer. Se Deus se agradar da gente, veja a visão diferenciada, uma visão com fé, uma visão sem fé. Então é preciso você ver, visualizar e acreditar. Eu sei que se Deus for comigo, Deus vai me abençoar. Eu sei que Deus tem poder. Eu sei que Deus vai abrir a porta. Essa fé que vem daqui de dentro, ó, do âmago, da alma, vem. E Deus quer que você tenha essa fé. Por isso que ele falou para Josué: te anima e tem bom ânimo, porque você vai ter que enfrentar os perigos da vida. Então é preciso você visualizar bênção para você. É preciso você visualizar vitória para você, porque se você não visualizar vitória, você vai ser derrotado. Lembra de Davi? Davi vai entregar um queijo para os irmãos dele no exército e está lá um gigante, um cara de 2,5 metros, 3 metros, dando cada grito que o exército todo de Israel se encolhia com medo. Veja, entrou pelo ouvir, olha, eles acreditaram no grito do gigante e se encolheram. Quando a gente olha para a voz da dificuldade, a gente se encolhe. Quando a gente coloca a nossa dificuldade acima do nosso Deus, a gente se encolhe. Quando a gente coloca a nossa dificuldade acima do poder de Deus, a gente se encolhe. E se a gente se encolhe, a gente perde a bênção, a gente perde a vitória. Davi olhou diferenciado, porque Davi tinha o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, não tem? Peça para Deus te revelar o que eu estou te falando. Peça para Deus te mostrar o coração. Davi tem o Espírito diferenciado e olha, epa, peraí. Eu tenho uma aliança com Deus. Será que você reconhece isso? Eu tenho uma aliança com Deus. Deus é na minha vida. E esse gigante vai ser derrotado no nome de Deus. Eu vou trabalhar pelo Senhor. Quando você tem essa fé, Deus age em seu favor. Quando você tem esse poder espiritual, Deus age em seu favor. Você precisa crer, acreditar, proclamar a sua vitória. Eu serei vitorioso em nome de Jesus. Lembra de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Então, você tem que proclamar, visualizar, ver a sua vitória. Davi vai dizer assim: eu já vejo a cabeça desse gigante na minha mão, porque Deus vai me dar. Olha para aí, olha a diferença do exército que está correndo com medo. Ele acreditava que iria ser vencedor. E Deus vai dizer assim: honra a fé do rapaz. Então, se você não consegue ver saída, peça para Deus: Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, aumenta a minha fé. Ore a Deus, peça para o Senhor: aumenta a minha fé. Senhor, diga para Deus a verdade. Eu não tenho fé, Senhor, eu não acredito mais. E peça para Deus, porque desanimado fecha a porta.
Se você estiver desanimado, irmãos, fecha a porta. Era por isso que o Senhor Jesus, quando ia fazer milagre, ele dizia, tem bom ânimo. Olha o que vinha de primeiro. A primeira coisa não vinha cura, vinha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Por quê? Se você não tiver bom ânimo, meu amigo, não dá para fazer nada por você. Se você não acreditar, se você não tiver fé, não dá para fazer nada por você. Tenha fé. Você tem que visualizar e acreditar que aquilo é possível. Você tem que acreditar que é possível. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela pensa assim, diz assim, se eu for lá e tocar nele, olha a visualização dela, olha, se eu for lá e tocar nele, Deus vai abrir a porta. A mesma coisa você sabe, se eu for lá e colocar meu currículo, Deus vai abrir a porta. Se eu for lá e pedir a Deus, Deus vai me abençoar. Eu vou lá na prefeitura e vou fazer aquele cadastro, Deus vai me abençoar. Tem que ter essa fé, isso que vem de dentro, eu creio. E aí Deus, olha, alguém tocou diferente. Por quê? Tocou com fé, tocou acreditando, tocou confiando, visualizou e foi lá. Então você visualiza a sua vitória, visualiza, coloca a sua fé em ação. Eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio que Deus vai abrir a porta. E a sua visão vai te dar a vitória. Visão, ação e proclamação. Visualiza, confia em Deus e vai. Mas você tem que de dentro. Isso é um dom espiritual até. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me dê essa fé. Porque se você ficar olhando só coisa que desanima, se você ficar olhando só reporte, luta, guerra de tantas as coisas, problemas, gente fracassado, o irmão caiu, o pastor ali caiu, a minha irmã morreu, e não sei o que, aí isso vai te desanimando. Veja, Jeremias vai dizer assim, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Então veja, eu me lembro quando foi para casar, eu comecei a namorar com a minha esposa e eu falei para ela assim, olha, quando a gente casar, a gente já vai direto para nossa casa. O pastor deu 1 ano para a gente casar. Em 6 meses eu nem tinha R$1 no bolso, em 6 meses a gente noivou, em mais 5 meses a gente casou e foi para dentro da nossa casa, porque eu tinha essa fé. Não, a gente vai casar e vai para dentro da nossa casa. Da mesma fé que eu tinha, Deus vai me fazer um pastor. Da mesma fé que eu tive, Deus vai me dar uma igreja. Da mesma fé que eu tive para fazer várias coisas. Quando eu fui para o Nordeste, só vou trabalhar para os ricãos. Então, se você não acreditar, você já está meio caminho derrotado. Mas se você acreditar e tiver fé e visualizar a sua vitória, veja como Davi, eu já vejo a cabeça desse gigante na minha mão. Veja, será que você que é solteiro não consegue ver você se casando? Você que está desempregado não consegue ver você entrando no emprego? Você que tá com um problema sério, você não consegue ver você curado? Veja isso, creia em Deus, clame o nome do Senhor que Deus vai te dar vitória. Mas é preciso você ter essa visão de paz, visão de bênção, visão de vitória, que aí Deus te dá vitória. Amém? Gostou? Compartilha, se inscreve, deixa um like. Deus abençoe a tua vida. Valeu!